Boa noite. Boa noite. Presos donos do jatinho que morreu Eduardo Campos. Eles são suspeitos de lavagem de centenas de milhões de reais. Eduardo Cunha diz que na casa de Temer, Jacques Wagner ofereceu apoio no Conselho de Ética em troca de arquivamento do impeachment. Sem acordo de delação, procuradores pedem a Moro que continue a ação contra Marcelo Odebrecht, que já tem uma condenação. O presidente da OAS, também condenado e a caminho da delação, se reuniu com Lula e líderes petistas depois do início da Lava Jato. Supremo aceita a denúncia e Bolsonaro se torna réu por incitar o estupro e ofender deputada petista. Russomano lidera Ibope para a prefeitura com 26%. Marta tem 10%, Erundina 8% e o prefeito Haddad 7%. A Polícia Federal deflagrou a Operação Turbulência, que investiga um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a compra do avião que caiu e matou o candidato à presidência Eduardo Campos, do PSB, em agosto de 2014. Hoje de manhã, 4 pessoas foram presas. Os presos são empresários de Pernambuco: Eduardo Freire Bezerra Leite, Apolo Santana Vieira, Arthur Roberto Lapa Rosal e João Carlos Lira Pessoa de Melo Filho. Esse último já aparecia como o dono do jato Cessna, que era usado pelo candidato à presidência Eduardo Campos, do PSB. Essa aeronave foi o início de uma investigação que posteriormente se ampliou. E não ficou exatamente sobre essa questão da aquisição, mas sim outros delitos que foram detectados ao longo da investigação. Logo depois do acidente em Santos, que matou o candidato e outras 6 pessoas, em agosto de 2014, a empresa que vendeu o jato a João Lira disse que recebeu por meio de 16 transferências, que somavam R$1.700.000. Essas transferências bancárias foram feitas por várias empresas e a polícia descobriu agora que elas são de fachada, constituídas em nome de laranjas para lavar dinheiro em escala milionária. Segundo a investigação, essa organização criminosa que atua em Pernambuco e Goiás movimentou 600 milhões de reais e teria ligação com um esquema de pagamento de propina a políticos investigado pela Operação Lava Jato. Através de delações premiadas, que foram compartilhadas conosco, chegou ao conhecimento da equipe de investigação que, diria que centenas de milhares ou até milhões de reais foram movimentados nas contas das empresas da organização criminosa, provenientes desses operadores financeiros, né, com esse objetivo de distanciar da origem ilícita. A polícia identificou repasses feitos pela OAS de quase 19 milhões de reais e desconfia que o dinheiro foi usado para comprar o avião e também para pagar despesas da campanha à presidência da chapa de Eduardo Campos e Marina Silva em 2014. Com a morte de Campos, a vice assumiu a vaga e acabou em 3º lugar na eleição. O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB, que era ministro da Integração Nacional, também é investigado. Segundo a polícia, ele foi o responsável pela coleta de um percentual do valor dos contratos da obra de transposição do Rio São Francisco para a campanha dele ao Senado e para a de Eduardo Campos, ainda em 2010, quando ele foi reeleito governador de Pernambuco. Os presos foram levados para a sede da Polícia Federal no Recife e vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica. Foram apreendidos na operação 2 helicópteros e um avião, além de $10 mil em dinheiro. O senador Fernando Bezerra repudiou a vinculação do nome dele à Operação Turbulência e alegou que não coordenou as campanhas de Eduardo Campos em 2010 e 2014. A OAS disse que não vai se manifestar.
A direção nacional do PSB afirmou que apoia as investigações e tem certeza de que, no final, não vão restar dúvidas de que a campanha de Eduardo Campos não cometeu ato ilícito. O Jornal da Gazeta não conseguiu contato com as defesas dos 4 empresários presos hoje de manhã. Além deles, a polícia procura por Paulo César de Barros Morato, suspeito também de participação no esquema. Em ofício ao juiz Sérgio Moro, procuradores da Operação Lava Jato dizem que não há acordo de delação premiada com executivos da empreiteira Odebrecht, nem acordo de leniência com a empresa. Eles propõem a continuidade da ação penal que envolve o ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht. No dia 1º de junho, Moro suspendeu o processo pelo prazo de 1 mês, por causa do possível acordo de colaboração premiada. Na ação, além de Marcelo Odebrecht, são réus outros 3 executivos do grupo. O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT, e o ex-gerente Pedro Barusco. Eles são acusados de desviar dinheiro dos contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, de gasodutos e plataformas de petróleo na Bahia. De acordo com o Ministério Público Federal, houve pagamentos de propinas entre dezembro de 2006 e junho de 2014, principalmente em espécie e em depósitos no exterior. Além desse processo, Marcelo Odebrecht é alvo de outras 2 ações penais. Numa delas, já foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. Embora ainda não haja um acordo fechado, o jornal Folha de São Paulo informa que Marcelo Odebrecht está interessado na delação e deve admitir que controlava pessoalmente os recursos legais e ilegais que irrigaram as campanhas presidenciais de 2010 e 2014 de Dilma Rousseff. Marcelo Odebrecht teria falado com Dilma durante uma viagem ao México sobre repasses ilegais ao marqueteiro das campanhas dela, João Santana, atualmente preso na Operação Lava Jato. A assessoria da presidente afastada Dilma Rousseff confirmou que ela esteve com Marcelo Odebrecht em maio de 2015 na Cidade do México durante uma viagem oficial, mas negou que as doações e pagamentos a João Santana tivessem sido tratados nesta conversa. A nota diz que todos os pagamentos pelos serviços prestados da campanha de reeleição, inclusive a João Santana, foram feitos dentro da lei e declarados à Justiça Eleitoral. O advogado de João Santana afirmou que só vai se manifestar nos processos judiciais. Em Curitiba, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se encontrou com o juiz Sérgio Moro. O compromisso não consta na agenda do ministro. Segundo as agências de notícias, ainda hoje Alexandre de Moraes deve se reunir com os procuradores e delegados da Polícia Federal responsáveis pela investigação da Lava Jato. De acordo com a assessoria do ministro, ele deve falar sobre o assunto na sede da Polícia Federal depois dos encontros. A agenda de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, revela reuniões com vários políticos logo depois do início da Operação Lava Jato, em março de 2014. A agenda foi encontrada no dia 14 de abril durante busca na casa do secretário de Léo Pinheiro. Há registros de encontros com petistas importantes como o ex-presidente Lula, os ex-ministros José Dirceu e Gilberto Carvalho, o ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto e o ex-assessor da presidente Dilma Charles Capella de Abreu. O caderno também registra reuniões com políticos de outros partidos, como Jutaí Júnior, do PSDB, Onyx Lorenzoni, Rodrigo Maia, do DEM, Paulo Scaff, do PMDB e presidente da Fiesp, Índio da Costa, do PSD, o ex-deputado federal Alfredo Sirques, do PSB, e ainda o lobista Júlio Camargo. Preso desde o fim do ano passado, Léo Pinheiro foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 16 anos de cadeia. Agora ele negocia com a força-tarefa da Operação Lava Jato um acordo de delação premiada em busca de redução de pena. O Instituto Lula não comentou o caso. O ex-ministro Gilberto Carvalho disse que nunca se reuniu com Léo Pinheiro. O deputado Jutaí Magalhães Júnior afirmou que procurou o empresário para pedir doação eleitoral para a sua campanha. A comissão do impeachment volta a ouvir ex-ministros como testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff.
O primeiro a falar foi Pepe Vargas. No governo Dilma, ele comandou as pastas de desenvolvimento agrário, relações institucionais e direitos humanos. Agora é deputado federal. Ele defendeu a legalidade dos decretos de créditos suplementares editados no governo da petista e que são base da denúncia contra ela no processo de impeachment. Obviamente que, à luz da legislação que temos, a edição de decretos suplementares recepcionados pela própria lei orçamentária não configura crime de responsabilidade. Depois, os senadores ouviram a ex-ministra do Planejamento e ex-presidente da Caixa, Miriam Belchior. Ela também defendeu os decretos. Disse que esses documentos, às vezes de 200 páginas, chegam prontos para a presidente e que Dilma não pode ser responsabilizada individualmente por isso. É importante reiterar aqui que os decretos foram feitos com base no artigo 4 aprovado por esse Congresso, que estabelece as condições em que os decretos podem ser executados. Então, eu quero insistir nisso, porque essa é a base da nossa discussão aqui. Não houve crime fiscal. Esses decretos, há 15 anos os decretos são feitos dessa maneira. O presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, afirma mais uma vez que não vai renunciar nem vai fazer delação premiada porque não praticou crimes. Ele diz que Jacques Wagner, quando era ministro da Casa Civil, prometeu apoio de deputados do PT no Conselho de Ética em troca do arquivamento do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Suspenso do mandato pelo Supremo Tribunal Federal, Cunha deu entrevista num hotel de Brasília. Voltou a negar que tenha mentido à CPI da Petrobras quando afirmou não ter contas no exterior. No caso da minha esposa, ela não era deputada e ninguém perguntou da minha esposa. E efetivamente a minha esposa, ela detinha sim conta e a conta dela estava dentro do padrão do Banco Central com o saldo ao fim de cada exercício inferior a $100 mil. Não tinha obrigação de declarar. Cunha atacou o PT por insistir na tese de que ele só aceitou o pedido de impeachment por vingança, devido à recusa dos petistas em apoiá-lo no Conselho de Ética. Segundo ele, aconteceu o contrário. E foi o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, quem o procurou 3 vezes, uma delas na casa de Michel Temer, para evitar que o pedido de impeachment fosse aceito. Nos 3 encontros, Jacques Wagner ofereceu os votos do PT no Conselho de Ética, inclusive chegou ao ponto de oferecer que não teria nenhuma discussão sobre a presença da minha mulher e da minha filha com separação do inquérito ao qual eu já estaria respondendo. Cunha criticou o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pela condução das investigações contra ele e afirmou que sua defesa foi cerceada. Em nenhuma das denúncias e em nenhum dos inquéritos abertos eu fui sequer chamado para ser ouvido. Houve protesto em frente ao hotel e Cunha aproveitou para justificar a sua equipe de segurança. Há necessidade, sim, da segurança momentânea, sim, pela situação real que existe. Das constantes ameaças que nós recebemos pelas redes sociais, que é recebida em todo lugar, ameaças de morte, telefonemas anônimos, e são várias situações de ameaças à minha integridade física. Cunha já é réu no Supremo Tribunal Federal, acusado de ter recebido $5 milhões de propina por contratos de navio-sonda da Petrobras. Há também um pedido de abertura de ação penal contra ele e vários outros inquéritos na Operação Lava Jato. Ele contesta todas as acusações. O ex-ministro Jacques Wagner disse que, mais uma vez, Cunha mente para se fazer de vítima e que ocorreram 3 encontros, mas para tratar da relação do Executivo com o Legislativo e da pauta de votações. O PT, segundo Wagner, nunca votou nem votará com ele, nem ofereceu apoio. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não quis comentar as críticas feitas por Cunha. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as declarações de Eduardo Cunha. Depois de passar várias semanas concentrado numa articulação feita nos porões de Brasília, Eduardo Cunha convocou os repórteres para um pronunciamento e uma entrevista. Ele procurou os refletores porque o plano que foi traçado na sombra não funcionou. Eduardo Cunha precisa desesperadamente dar demonstrações de que ainda está vivo. Não conseguiu. Eduardo Cunha já não tem o que dizer. É precária a situação política de Eduardo Cunha.
Vários dos seus aliados já informaram a ele que, quando o processo de cassação chegar ao plenário da Câmara, numa votação aberta, não terão como ajudá-lo. Alguns sugeriram que ele renuncie à presidência da Câmara, mas ele, por hora, resiste. É precária também a situação jurídica de Eduardo Cunha. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve convertê-lo em réu pela segunda vez, agora num processo sobre as contas que ele mantém no exterior. Apesar de tudo o que está na cara, Eduardo Cunha voltou a dizer hoje que não mentiu, que não tem contas no exterior e que não cometeu nenhum crime. Quando Eduardo Cunha for cassado, e isso deve ocorrer, é grande a chance de ele ser preso. Muitos receiam que Eduardo Cunha vire um superdelator, mas ele hoje disse que não pode ser delator porque não cometeu nenhum crime. As palavras de Eduardo Cunha exalam uma pureza moral. Se Eduardo Cunha não estiver meio louco, o resto do país está completamente. Boa noite. Que cachorro e gato fazem parte da família, isso até o IBGE já reconheceu. Os lares brasileiros têm mais animais de estimação do que crianças. Agora, um shopping aqui de São Paulo criou um parque de diversões só para os animais. Jogar uma bolinha já é uma alegria para o Joca. E uma piscina de bolinha, então. Deve estar sentindo a maior alegria do mundo dele, olha só. Ele fica muito feliz. Tem pula-pula, desafios e um escorregador que o Cookie adorou. Ele tá meio doidão aqui, tá perdido, eu tenho muita informação, muito amigo pra ele. Tá, ó, cheirando tudo, lambendo tudo. Quem adora também são os donos. É um momento de tietagem explícita, é isso? Nossa, totalmente, né? Uma bagunça bem organizada pela equipe de recriação. Primeiro que a gente tem algumas regras de segurança, isso daí é o primordial. Outra também que as pessoas que vêm para esse tipo de evento, elas já estão condicionadas a passear em parques, então elas já são bastante conscientes do que pode e do que não pode fazer. Que o mercado pet é bilionário, isso todo mundo já sabe. Mas foi esse shopping aqui em São Paulo que teve a ideia inédita de criar um parquinho de diversões nos moldes daqueles para as crianças, mas só para os cachorros. E aí, ó, tá surfando sozinho nessa praia que faz, ó, o maior sucesso. A gente começou a ter que até organizar melhor as filas. A gente estava tendo uma demanda muito alta de gente, de cachorro principalmente também. Pô, surpresa agradabilíssima. A fila de quase 1 hora neste fim de semana não espantou os pais de cachorros. Agora eu não tenho um filho, mas eu tenho um cachorro que a gente trata como filho. Então, é um espaço que você passa o dia com o seu cachorro, você brinca e acaba se divertindo e distraindo um pouco. A estrutura montada em frente ao shopping tem estúdio para fotos produzidas que saem na hora, galeria de arte só com pets, espaço para banho para quem deu aquele mergulho na praia artificial e uma área para tal nova família crescer e adotar mais um pet. Pois é, a gente já tinha uma adotada, ela adora cachorro, a gente sentiu a necessidade de fazer companhia para ela. Quem gosta de bicho, gosta, então não importa o que se é vira-lata ou de raça, está sendo um sucesso. Esse Parque dos Cães fica no Shopping Vila Lobos de quinta a domingo até o dia 10 de julho. Depois vai para outros shoppings da capital e da Grande São Paulo. A brincadeira custa R$ 15. Essa foi a primeira tarde do inverno, já foram registradas as menores temperaturas do ano. Até agora, com máxima que só chegou a 14,3 graus. Amanhã, dizem os meteorologistas, o frio diminui um pouco, mas vai chover. Vamos à previsão com Mariana Armentano. As temperaturas sobem um pouquinho no centro-sul do Brasil e já voltam as condições de chuva. Áreas de instabilidade espalham nuvens carregadas que provocam chuvas de até forte intensidade em alguns momentos, desde o Nordeste gaúcho, pegando todo o leste da região sul, leste do Mato Grosso do Sul até o sul do Rio de Janeiro. E como estava previsto, a chuva vai mesmo ganhar força pelo litoral do Nordeste e o dia fica bem chuvoso amanhã, principalmente ali entre o Sergipe e o Rio Grande do Norte. Já nessa área em amarelo do mapa, o tempo continua seco e bastante quente. A máxima não vai passar dos 12 graus em Curitiba,
dos 16 em Porto Alegre e em Floripa, 23 no Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte, mas chega aos 28 em Salvador, 31 em Fortaleza e aos 33 graus em Manaus. Para São Paulo, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia em todo o estado, mas com algumas aberturas de sol. As temperaturas sobem um pouquinho, mas ainda ficam amenas. Em Marília, teremos mínima de 12 graus e máxima à tarde de 23. Já em Araçatuba faz até 26 graus e em Votuporanga 27 graus. E na faixa leste, a máxima vai aos 24 graus na cidade de Campinas e também em São José do Rio Preto. Aqui na capital são esperadas chuvas um pouco mais volumosas em relação a hoje e o friozinho diminui. Nessa madrugada, mínima de 11 graus por aqui e máxima à tarde de 20 graus com chuvas a qualquer hora. Na quinta-feira, o sol predomina entre alguma nebulosidade e a máxima se mantém. Já na sexta-feira, apesar da previsão ser de um dia ensolarado, a máxima cai um pouquinho e fica na casa dos 19 graus. Pesquisa Ibope sobre a corrida à Prefeitura de São Paulo mostra Celso Russomano, do PRB, em primeiro lugar. Russomano tem 26% das intenções de voto. Em segundo, Marta Suplicy, do PMDB, tem 10%. Em terceiro, Luiz Erundina, do PSOL, tem 8%. Em quarto, o atual prefeito Fernando Haddad, do PT, tem 7%. Em quinto, João Dória, do PSDB, tem 6%. Em sexto, Andréa Matarazzo, do PSD, tem 4%. Empatado com ele está Marco Feliciano, do PSC. O delegado Olim, do PP, tem 3%. Empatados com 2% estão o Major Olímpio, do Solidariedade, e Roberto Trípoli, do PV. Laércio Benco, do PHS, e Levi Fidelix, do PRTB, tem 1%. 21% dos eleitores disseram que vão votar em branco ou nulo. 5% não sabem ou não responderam. A pesquisa foi encomendada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de São Paulo e região. O Ibope ouviu 602 eleitores entre os dias 16 e 19 deste mês. A margem de erro é de 4 pontos percentuais. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A Operação Turbulência, que pode servir para definir a situação do Brasil inteiro, ela me leva a dois clássicos da literatura, né? A Segunda Morte, de Ramon Mercader, de Jorge Semprún, e Crônica da Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Acontece que a morte do Eduardo Campos foi anunciada pelo fato de que os presidenciáveis e presidentes no Brasil voam muito nas piores condições. Não sabem nada a respeito dos aparelhos. No caso do Eduardo Campos, parece que ele não sabia nem quem era o dono, o aparelho não tinha dono. E não ligam nada para a questão da manutenção desses aparelhos, o que provoca até acidentes menos do que o que se esperava, né? Então, é a segunda morte do Eduardo Campos, porque na primeira ele morreu mesmo. A segunda é a morte da sua reputação, da sua imagem. Quando o avião caiu e se descobriu que esse avião não tinha dono, que tinha um negócio nebuloso na compra dele, se anunciava que mais cedo ou mais tarde a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal iam chegar onde chegaram, né? Um processo mostrando que houve fraude, que essa fraude deve ter participado da eleição dele para governador de Pernambuco em 2010. Eduardo Campos era descendente de duas grandes oligarquias nordestinas. A oligarquia Alencar, a mais antiga de todas, lá do Ceará, do escritor Zé de Alencar, de grandes ministros do Império, né? E a oligarquia Sampaio. O Miguel Arraes, o avô dele, era casado com Célia, irmã de Cid Sampaio, um usineiro que era seu principal adversário de direita. Todo mundo sabe que esse tipo de oligarquia lida com bastante fraude, né? Sempre lidou. Agora a coisa está mudando, ele não esperava por isso, de qualquer maneira, a queda do avião foi fatal 2 vezes para ele. Essa queda também compromete muito Marina Silva. Não porque Marina Silva viajava nesse avião. Esses candidatos são todos equipados por grandes assessorias e todos fingem, pelo menos, ignorar que existe esse esquema por trás, inclusive com aviões sem dono, aviões com propriedade de laranja. A Marina Silva não se explicou convincentemente
a respeito disso e vai ser difícil ela encontrar uma boa explicação. Não adianta ficar querendo ficar atrás do biombo do Partido Socialista Brasileiro, fundado por Miguel Arraes e dirigido por Eduardo Campos até a morte dele. Ou seja, é a crônica da morte anunciada e a segunda morte de Eduardo Campos, neste dia frio de junho. Bom, direto ao assunto, volto aqui na quinta-feira, em pé. Marcos Valério presta depoimento no Ministério Público de Minas Gerais e negocia a delação premiada em processo do Mensalão Tucano. Segundo as investigações, o publicitário desviou 3,5 milhões de reais de estatais mineiras para a campanha à reeleição do governador Eduardo Azeredo, do PSDB, em 1998. Azeredo foi derrotado por Itamar Franco, do PMDB. Azeredo já foi condenado a 20 anos de prisão em primeira instância por peculato e lavagem de dinheiro e está recorrendo. Marcos Valério está preso desde 2013, condenado a 37 anos no mensalão petista. Em 2010, o Brasil recebeu cerca de 1.000 solicitações de refúgio. No ano passado, o número saltou para quase 29 mil. Na segunda reportagem da série Crise Humanitária, a repórter e professora da Faculdade Casper Libero, Silene Vitor, mostra a realidade dos refugiados sírios que vivem na Turquia e aqui no Brasil. No ano de 2011, durante o ano, nós recebemos aqui 660 pessoas solicitando refúgio e no ano passado foram aproximadamente 4.000 pessoas. Nós temos 4 programas específicos, que é a proteção, assistência social, integração local e saúde mental. Estou no bairro Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo, para conversar com o Abdu, que é um sírio de 26 anos que se refugiou no Brasil em fevereiro de 2014. Abdu, conta para nós um pouco da sua chegada no Brasil. Cheguei aqui, estava tendo muito sol e tendo chuva. Falei, puxa, o que aconteceu? Que muito diferente, estranho para mim. Depois desceu, foi complicado até eu fazer. Eles me dão polícia lá no aeroporto, me dão uma coisa para eu colocar as coisas, meu nome, de onde vai, não sei. Abdu morava na cidade de Alepo, o antigo centro industrial e econômico da Síria, que foi totalmente destruída na Guerra Civil. No Brasil, durante um tempo, viveu em hotéis. Há um ano, vive na casa de Valdívia Oliveira, a quem chama de mãe. Agradeço a Deus que mandou para mim o caminho para o Brasil. Abdu, eu tenho aqui uma entrevista que eu realizei com uma família de refugiados sírios na Turquia. Eles são de origem curda. Eu gostaria de assistir com você. Ele não está vivendo bem, não. Com 5 filhos, assim, está muito difícil para ele. A família que Abdu viu é a de Ahmet Ismail, que vive na periferia de Izmir com a mulher e 5 filhos. Estou catando lixo para sustentar a minha família. Eu não quero ir para a Europa. Acho que a vida vai ser mais difícil lá, com estas crianças pequenas. Assim como Abdu e Ahmet, poucos refugiados sírios acreditam um dia voltar para o país. Equacionar essa questão é um reforço e um foco maior da comunidade internacional na solução e na prevenção dos conflitos. Apesar das dificuldades cotidianas, os refugiados que vivem no Brasil agradecem a acolhida. No final do ano passado, alguns deles receberam ajuda do Acnur e da Caritas para realizar este vídeo que tenta desconstruir preconceitos e agradecer o acolhimento brasileiro. O Brasil nos dá mais segurança, nós somos muito mais felizes agora. Viva, viva, viva Brasil! Viva, viva, viva Brasil! Amanhã, na terceira e última reportagem da série Crise Humanitária, a repórter e professora da Faculdade Casper Libero, Silene Vitor, mostra a situação da imprensa na Turquia. Os jornalistas que antes viviam na democracia agora enfrentam ameaças e repressão. A Organização dos Estados Americanos discute os conflitos entre os poderes na Venezuela. O ex-chefe de governo da Espanha, José Luis Zapatero, tenta mediar o diálogo entre o governo e a oposição da Venezuela.
Já foram feitas mais de 30 reuniões com o governo de Nicolás Maduro e a oposição. Na quinta-feira, em Washington, os embaixadores dos 34 países da OEA vão discutir a possível implementação da Carta Democrática Interamericana, o que pode levar à suspensão da Venezuela da Organização dos Estados Americanos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Nicolás Maduro é um malandro. Ele faz de tudo para escapar do impeachment, que virá para um referendo revogatório. São 3 etapas para derrubar legalmente o sucessor de Hugo Chávez. Estamos ainda na primeira. É um abaixo-assinado com no mínimo 1% do eleitorado. A oposição reuniu bem mais do que isso, mas um órgão da ditadura bolivariana chamado Conselho Nacional Eleitoral anulou quase 600 mil assinaturas. Disse que eram falsas ou irregulares. Pois quem participou dessa primeira etapa precisa comparecer pessoalmente a um posto eleitoral para validar a assinatura. Essa pataquada começou ontem, segunda-feira, e logo nesse primeiro dia, quase 40% dos signatários fizeram a confirmação, apresentando o documento e colocando a impressão digital. Depois virá um segundo abaixo-assinado, que precisa ter 20% dos eleitores, ou quase 4 milhões de venezuelanos. Só então todo mundo poderá votar. Precisa votar pelo afastamento a mesma quantidade de eleitores que votou em Nicolás Maduro em 2013, dá 51% do eleitorado. Mas é um caminho muito acidentado. O governo fabrica dificuldades para atrapalhar esse processo. Nesta semana, por exemplo, indicou o local de revalidação das assinaturas longe dos domicílios dos cidadãos. E ainda Maduro faz de tudo para que a votação fique para só o ano que vem. Se isso acontecer, ele perde o mandato, mas não haverá uma nova eleição presidencial. Quem assumiria seria o vice-presidente, um indivíduo chamado Aristóbulo Stures. Ele terminaria o mandato em 2019. Ficaria tudo igual com a ditadura bolivariana. E eu chamo de ditadura com todas as letras. Como vocês viram, nesta quinta-feira, a Organização dos Estados Americanos se reúne para votar a possibilidade de suspender a Venezuela. O motivo evocado não é uma democracia. E nem vamos falar da inflação anual de 700%, ou então sobre a falta de 80% dos produtos nos supermercados e nas farmácias. A Venezuela é um pesadelo para a América Latina, mas é um pesadelo que vai acabar. É assim que o mundo gira. Boa noite. A linha 4 amarela do metrô, aqui em São Paulo, já opera sem condutores nos trens e agora treina os funcionários para casos de falhas num simulador virtual. Tem mesa de operações, a visão dos trilhos e túneis exatamente como são, só não tem passageiro reclamando da demora, porque aqui é uma sala de aula. Um simulador que há um mês treina 330 colaboradores da Via 4, empresa privada responsável por operar a linha 4 amarela do metrô. O custo é muito menor, porque não tem energia, não tem desgaste do trem, não tem desgaste dos equipamentos de via. O treinamento antes era realizado com um trem na via operacional. Então, a grande dificuldade que a gente tinha era de disponibilidade de equipamento, disponibilidade de via. A gente opera 19 horas por dia e restavam 5 horas para fazer esse treinamento. Então, era muito complicado. Parece até um videogame super realista e que simula situações reais de falha no sistema, como uma pane em pleno horário de pico, por exemplo. No caso especificamente da linha 4 amarela do metrô, esse sistema deixa de operar automaticamente e aí precisa de uma pessoa para conduzir o trem. E o desafio é capacitar os agentes não só para fazer esse trabalho, mas também para garantir que isso aconteça o mais rapidamente possível. Por segurança, o sistema, quando está no manual, só permite que o trem atinja 30 km por hora. E se passar dessa velocidade, ele para e demora ainda mais para chegar à plataforma. Outra dificuldade é alinhar o trem com as portas. Quando não está no automático, aí só com treinamento para não errar. As equipes eram treinadas e tinham muito pouco contato, porque o trem, felizmente, não dá falha, mas isso tem um efeito, né? A pessoa não tem a familiaridade que precisa para o dia a dia. Hoje não, ele vem aqui, mexe, sair daqui e entrar num trem de verdade é rigorosamente a mesma coisa. O uso de simuladores não é uma novidade no treinamento de funcionários do transporte público da capital. Em 2011,
nós testamos o aparelho da CPTM, que precisa de condutores em tempo integral. Na tela, sol, chuva, céu claro, escuro, obstáculos na via. Uma chance mais econômica e segura de São Paulo andar nos trilhos. O governo do estado mudou as regras de sorteio e resgate de créditos da Nota Fiscal Paulista. As regras começam a valer a partir de julho. Foi criado um limite para a geração de créditos por compra. Independentemente de quanto o consumidor gastou, o valor a ser devolvido vai ficar limitado a R$ 235,50 por compra. Em relação aos sorteios, o número de cupons premiados passa de 1.600.000 para apenas 598 por mês. Além disso, quem for sorteado mais de uma vez no mês só pode receber um prêmio. É a segunda vez em menos de um ano que o programa Nota Fiscal Paulista tem novas regras. Em 2015, o governo tucano atrasou a data de pagamento dos créditos. Advogado é executado com 9 tiros. O crime aconteceu na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu no bairro do Cambuci. Testemunhas contam ter visto um carro vermelho se aproximar da rua Joaquim Pisa, onde o crime aconteceu, e disparar os tiros contra o carro onde estava o advogado. Ele não era o dono do carro. O caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Com as repercussões recentes de casos de violência, principalmente sexual, a procura por cursos de defesa pessoal aumentou nas principais cidades brasileiras. Aqui em São Paulo, 2 academias da Zona Sul são especializadas em aulas para as mulheres. Todos os dias, a Aline vai sozinha ao trabalho e à faculdade quando ainda está escuro. A insegurança mantém a estudante nas aulas particulares de defesa pessoal na mesma região onde mora, na Vila Mariana. Para quem já foi assaltada uma vez antes de ter aprendido as técnicas, hoje os 3 anos de treino fazem diferença. Com o curso eu fiquei mais esperta, mais alerta onde eu ando, sempre observando tudo, como a gente aprende no curso. Em uma situação de violência contra a mulher, quase sempre o agressor é mais forte que a vítima. Por isso, a ideia por trás da defesa pessoal não é a força contra a força, mas educar o corpo para agir da maneira correta e no momento de menor risco. Então, eu estou aqui, posso também estar estrangulando a vítima naquele primeiro momento, né, para domínio da vítima e ela foge para não ser vítima dessa violência. A técnica feita da maneira correta salva a sua vida. A técnica feita da maneira errada, você pode pagar com a vida. As aulas custam em média entre R$ 100 e R$ 150 reais de 2 a 3 vezes por semana. Nessa outra academia, também na Vila Mariana, as atividades são em grupos de até 10 pessoas. Aqui, a Terezinha diz que melhorou a coordenação motora. Já tive numa situação assim, que numa balada, que o cara me segurou. Eu olhei bem nos olhos deles e falei, parabéns para você, se você conseguir me segurar. Ele tomou aquele susto e eu já me soltei. Ele falou, ai, desculpa. A autodefesa te ensina o que fazer, um passo a passo, sem depender de técnica ou de condicionamento físico, assim, específico, né? Então você fica pronto para improvisar uma ação na qual o seu único foco é neutralizar a ameaça imediata. Já a Eliane, que faz aulas há cerca de 2 anos, nem se preocupa mais com a diferença de altura. Para ela, tamanho é o que menos conta quando a mulher sabe dos pontos fracos do agressor. Porque a pessoa olha e fala, é pequena, é mulher, é fraca, e ele se surpreende com isso. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio, vira réu por incitação ao crime de estupro e injúria. O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República e a queixa-crime da deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Em 2014, Bolsonaro afirmou no plenário da Câmara que Maria do Rosário não merecia ser estuprada por achar ela feia. O Supremo Tribunal Federal decidiu abrir 2 ações penais contra Bolsonaro por entender que, além de citar a prática do estupro, Bolsonaro ofendeu também a honra da colega. A declaração de Bolsonaro que motivou a denúncia foi feita depois de um discurso de Maria do Rosário em defesa das vítimas da ditadura militar. Bolsonaro, que é capitão da reserva do Exército, subiu à tribuna da Câmara para criticar a fala da deputada. Fica aí, Maria do Rosário, fica!
Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Os direitos humanos do Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos. Caso condenado, Bolsonaro pode ser punido com pena de 3 a 6 meses de prisão, mais multa. A advogada de defesa de Bolsonaro invocou a chamada imunidade parlamentar, que protege deputados e senadores por opiniões, palavras e votos. Além disso, afirmou que ele não incentivou outras pessoas a estuprar. E vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje entrevisto o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, que é do PSD. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. O senhor que tem quase 50 anos de experiência política, já ocupou vários cargos no Executivo. Como é que o senhor vê uma cena como essa no nosso parlamento? Que análise o senhor faz do nosso Congresso hoje? Olha, a situação brasileira é patética, né? Perdemos todo o equilíbrio, todo o bom senso, todo o sentimento ético. Eu não sei o que aconteceu no Brasil. Eu imagino que ele se desestruturou totalmente, como na natureza social, socialmente está desestruturado em função das migrações internas e, por outro lado, nós perdemos todo o sentido religioso. Hoje nós não temos mais uma religião dominante, então não temos valores dominantes. Com isso, virou o caos e o caos levou a essa corrupção total, essa falta de equilíbrio e de objetividade. Mas essa diversidade social, essa diversidade religiosa, ela não pode ser produtiva, ela não pode ser boa? Estou de plena cura, mas a médio prazo. A curto prazo destruiu tudo o que havia consolidado. Você tinha uma igreja católica consolidada em todo o país. De repente, ela não tem mais poder de mando como tinha no passado. E aí, então, criaram suas múltiplas confissões religiosas e hoje está num vulcão criando uma nova cultura religiosa. Enquanto está sendo surgir, nós não temos valores nítidos e claros. Uhum. Como é que o senhor, e esse cenário político brasileiro, o que o senhor está vendo no futuro? Eu diria, no presente, eu acho normal, no sentido seguinte, nós temos um capitalismo tardio, capitalismo da pior qualidade, um capitalismo de opressores, de deturbadores do jogo econômico total. Esses só querem levar vantagem e são eles que estão no poder nesse momento. O parlamento é formado de pequenos empresários, ou empresários médios, particularmente agrícolas. Isso deu uma insegurança total. Isso, presente, não fica assim. Não fica porque nós temos transparência e a transparência vai levar a um reequilíbrio das forças e um mínimo de ética para se viver. Porque como está, não dá para viver mais no Brasil. É impossível viver num país em que não tem nenhum sentido ético de vida. Todos podem matar, todos podem roubar. Isso é impossível. O mau exemplo vem de cima. Um país assim não vai longe. Uhum. O senhor acha que a população brasileira, com uma concentração de renda, como apresenta a nossa sociedade, com um nível de educação que é o nível de educação da nossa sociedade, nosso eleitor é um bom eleitor? Ele vai ter que se aperfeiçoar. Não é um bom eleitor. Eu não sou um bom eleitor, nem você, nem ninguém. Por quê? Porque nós elegemos os que estão aí. Portanto, somos maus eleitores. Quem elegeu o PT, deu nisso que deu. Quem elegeu o PMDB, deu no que deu. Então, não tem ninguém que presta. Então, o eleitor é mau. E nós vamos ter que aprender a votar. Eu espero que aos poucos a gente aprenda, que a gente aprendeu duramente, sofrendo. Sofrimento é uma forma de aprendizagem. Eu acho que nós estamos aprendendo que democracia não se faz como uma festa, um carnaval, não é. É uma coisa cívica de profunda importância na vida de cada um. Eu acho que o Brasil vai aprender. Se não aprender, vai desaparecer o Brasil como nação. O senhor acredita numa reforma política? O senhor acredita que este parlamento aceite mudar as regras do jogo e adotar regras que vão prejudicar? Não, porque eles não são suicidas. Está se vendo que eles gostam de dinheiro e gostam de se autopromover e se autopreservar. Não vão fazer uma mudança política. E quem fez o grande erro foi o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque não esqueça que o Marco Maciel tinha apresentado e foi aprovado o projeto com a famosa cláusula de barreira.
10%, 5% de votos em 10 estados. Não teríamos os partidos de aluguel. Teríamos menos partidos. O Supremo, por unanimidade, derrubou isso. Foi um grande erro do Supremo. O Supremo tem errado muito. Eu acho que os homens do Supremo têm que ter um pouco mais de equilíbrio e um pouco mais de modéstia para perceber a realidade social e não imaginarem que eles são iluminados. Iluminado deu nisso. 35 partidos e 23 na fila para serem aprovados. Imagina nós com 80 partidos. Não é possível. O senhor se considera um homem amargo a respeito do Brasil? Eu diria que amargo não, porque a vida não pode ter amargor. Senão eu morro, já estou tão velho, vou morrer mais rapidamente ainda. Mas acho um homem decepcionado com o Brasil e com os brasileiros. Estou muito decepcionado com a classe política brasileira. Piorou muito nesses últimos anos. Desde o fim da famosa ditadura militar, até hoje as coisas pioraram demais. Havia, no começo da democracia, da redemocratização, valores, ética, vontade de melhorar a vida no Brasil, queria-se a democracia. E hoje, aqueles que queriam a democracia do lado de lá, eu fui da Arena, estava, portanto, do lado dos militares, vejo que era um bando de bandidos falsos, absolutamente cínicos. E isso me deixa muito triste. Não diria amargo, mas triste. Agora, ao mesmo tempo, nunca a sociedade brasileira parece ter estado tão politizada, ou pelo menos tão radicalizada em posições antagônicas. O que é bom e a transparência, as duas coisas. A sociedade se movimentou, tanto assim que a Dilma caiu em função de uma movimentação da sociedade. E todos aqueles que se portarem mal no governo vão cair, porque é inevitável, porque a opinião pública vai ser muito forte. Isso é um começo de uma nova democracia no Brasil, de uma nova forma de vida. O momento é mau. Tá bem. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Boa noite para o senhor. Obrigado. Juliana. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que libera o controle estrangeiro de empresas aéreas no país. O texto retira qualquer restrição para que estrangeiros possam assumir cargos de direção e controle acionário de empresas aéreas brasileiras. O texto original, enviado ainda pela gestão Dilma, previa que o teto máximo de capital estrangeiro com direito a voto nas empresas aéreas nacionais subiria de 20% para 49%. Mas na votação, os deputados incluíram uma emenda ao texto, retirando qualquer limite ao capital estrangeiro. Agora, o texto segue para análise do Senado. A seguir, Reino Unido faz o último debate sobre a saída dos britânicos da União Europeia. Referendo será daqui a 2 dias e o Banco Central americano alerta para os problemas econômicos se os britânicos saírem do bloco. É você. O que a gente quer ser? Mais focado. Mais forte. Mais certeiro. Sabe o que a gente é? A gente é um time. Time Petrobras. Onde a gente vai chegar? Longe. Muito longe. E aí, vamos juntos? Somos todos Brasil. O time Petrobras é feito de muita garra e da sua torcida. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Vamos agora às notícias do esporte com Celso Cardoso e Juliana Verbonen. E hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. O líder estará em campo daqui a pouco, Celso. Verdade, Juliana. O Palmeiras, melhor time do campeonato, recebe a segunda pior equipe do torneio, o América Mineiro. Boa chance para a equipe paulista se firmar na liderança do Brasileirão. É um elenco muito bom, de alto nível. Vários jogadores fazem outras posições diferentes. É difícil ter um jogador que faz uma posição hoje em dia. Então isso é muito bom, acho que a gente tem um grande grupo, né, para esse brasileiro. E o Cuca sempre está mudando o time nos jogos por causa de cansaço, ou negócio de cartão, essas coisas assim. Mas o time que jogar tem que dar o melhor dentro de campo.
Vai ser fácil, Celso? Bem tranquilo para o Palmeiras? Teoricamente, sim. E o Palmeiras vai se fortalecer. Claro que tem muito campeonato pela frente, mas hoje, indiscutivelmente, o Palmeiras é o melhor time do campeonato. Tem provado isso. Eu me lembro que quando o Cuca assumiu o Palmeiras, estava uma turbulência, fase ruim no Campeonato Paulista, correndo risco de rebaixamento. A Libertadores também não era nada, a fase não era nada boa. Aí, questionado sobre a situação, ele disse: podemos até ganhar o Paulista, podemos até ganhar a Libertadores, mas o que eu prometo mesmo é brigar até o final pelo título de campeão brasileiro. E olha, nessas primeiras 9 rodadas, ele está cumprindo com a promessa. Exatamente. O elenco ganhou alguns reforços, deu uma alteração ou outra, pontuais. E o Palmeiras está apresentando um belo futebol, um futebol veloz do ponto de vista ofensivo, de muita marcação quando não tem a posse de bola. E o América está lá embaixo na tabela, né? O Palmeiras, pelo menos nessa noite, deve confirmar essa liderança aí e dormir no topo da tabela. Tem alguma ameaça aí para o Palmeiras? Não. Não, nesse jogo é tranquilo. Nada. Nada. E hoje também tem jogo pela Copa América Centenário. Estados Unidos e Argentina brigam por um lugar na decisão do torneio. O jogo acontece logo mais, 10 da noite, em Houston. Este será o palco de Estados Unidos e Argentina logo mais à noite. Um confronto que todos os americanos esperavam, jogadores e torcedores. E para quem espera um jogo de ataque contra a defesa, Jürgen Klinsmann já avisou que a equipe da casa não irá se intimidar com a Argentina de Messi e companhia. Nós queremos dar trabalho para eles também. Vamos manter as linhas altas e enfrentá-los olho no olho. Fizemos isso muito bem até aqui e, sinceramente, não vejo necessidade de mudar isso agora, independentemente do adversário que iremos enfrentar. Os jogadores dos Estados Unidos, inclusive, foram bombardeados nos últimos dias com perguntas sobre o camisa 10 argentino. No entanto, a preocupação não é só com ele. O zagueiro Juve Cameron admitiu Messi como o melhor do mundo. Elogiou a criatividade e os dribles rápidos do adversário. O segredo é diminuir a influência dele na partida e manter o foco no time todo, porque ali o que não falta são jogadores de alto nível. E nesse jogo, Celso, tem favorito? Não é favorito, mas tem a Argentina, claro. A Argentina tem o Messi, melhor do mundo, vice-campeão do mundo. Os Estados Unidos têm como grande trunfo o fato de jogar em casa, mas esperava-se um pouquinho mais a seleção norte-americana. Fez uma boa Copa do Mundo aqui no Brasil, depois realizou alguns amistosos. Contra o Brasil, por exemplo, foi goleada, começou patinando na Copa América, mas está aí, está nas semifinais. Tem como grande trunfo jogar em casa. Uma Argentina com o Messi deve chegar a mais uma final. E, curiosamente, a Argentina tem a chance de quebrar um tabu de 23 anos. A última vez que a Argentina foi campeã de algum torneio oficial foi justamente uma Copa América em 1993. Desde então, nem Copa América, nem Copa do Mundo, o jejum realmente, olha, deixa os argentinos preocupados. Agora é a chance, talvez o primeiro título na era Messi. O melhor jogador de todos os tempos, um dos melhores jogadores, jamais foi campeão com a Argentina. Tá certo, vamos conferir isso depois. Não foi com a seleção principal, né? Com a seleção olímpica, ele já ganhou a medalha. Sim. Obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. Gamberini. A União Europeia aprovou uma série de medidas para combater a evasão fiscal das multinacionais. O objetivo é endurecer os regimes fiscais das empresas que operam na União Europeia e declaram seus lucros em países do bloco que oferecem mais vantagens tributárias. Há 2 dias do referendo sobre a permanência ou saída dos britânicos da União Europeia, o Reino Unido faz o último debate para tentar convencer os indecisos. E o Banco Central americano adverte para as consequências econômicas se os britânicos decidirem sair do bloco. A presidente do Fed, o Banco Central Americano, Janet Yellen, alertou que a saída do Reino Unido da União Europeia pode trazer instabilidade aos mercados e impactar o crescimento econômico dos Estados Unidos e do mundo. O voto pela permanência recebeu hoje a defesa de 96 reitores de universidades britânicas. Em editorial, o jornal Independent publicou que o isolamento do maior bloco econômico do mundo afetaria a posição britânica como líder mundial em ciência e educação. A permanência também é defendida por celebridades, como o ex-jogador de futebol David Beckham.
O primeiro-ministro David Cameron fez um apelo para que as gerações mais velhas votem a favor da União Europeia, pensando nas esperanças e sonhos dos jovens. Alerta antiterrorista em Bruxelas. Um homem com um cinturão de explosivos falso obriga a polícia a isolar um shopping. A operação começou de manhã, quando a polícia recebeu uma ligação de um homem que dizia ter sido sequestrado e obrigado a vestir um cinto explosivo. Toda a área ao redor do shopping, no centro da capital belga, foi isolada. Nenhum explosivo foi encontrado. Um homem de 27 anos foi detido. Ele foi identificado apenas com as iniciais JB. Ele é conhecido das autoridades e teria problemas mentais. O cinturão falso estava recheado de sal e biscoitos. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Presos os donos do jatinho em que morreu Eduardo Campos. Eles são suspeitos de lavagem de centenas de milhões de reais. Eduardo Cunha diz que na casa de Temer, Jacques Wagner ofereceu apoio no Conselho de Ética em troca do arquivamento do impeachment. Sem acordo de delação, procuradores pedem a Moro que continue a ação contra Marcelo Odebrecht, que já tem uma condenação. O Supremo aceita a denúncia e Bolsonaro se torna réu por incitação ao estupro e ofensa à deputada petista. Russomano lidera Ibope para a prefeitura com 26%. Marta tem 10%, Erundina 8% e o prefeito Haddad 7%. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde.